apostila de vocês, página 46, nós estávamos falando na aula passada sobre quadriláteros. Dissemos que um quadrilátero é um polígono que tem 4 lados, 4 vértices, 4 ângulos, e que a soma dos ângulos internos é sempre igual a 360 graus. Essa foi a principal propriedade descoberta na aula passada. Deixei como dever se vocês recortassem do material de apoio quadrilátero de vocês, pintassem os vértices e colassem no caderno como a folhinha que a prof mostrava na aula passada. Então hoje a gente começa na página 46 corrigindo as atividades. Luísa, por favor, pode ler o exercício 1 para a professora? É possível construir um quadrilátero cujos ângulos internos medem 75, 126, 84 e 82. Justifique sua resposta. Para que a gente possa, obrigada Luísa, para que a gente possa responder para a Luísa sim ou não, é possível ou não é possível, nós vamos testar a propriedade que acabamos de comentar. Se a soma dos ângulos internos dá 360 graus, ele é um quadrilátero. Então a pergunta dele, será que com estas medidas eu consigo formar um quadrilátero? Para a gente poder responder sim ou não, a gente vai somar 75 mais 126 mais 84 mais 85 graus. Verificaremos se dará ou não 360. Somando tudo, temos 370 graus. E aí eu pergunto, queridos, é possível ou não é possível formar um quadrilátero com estas medidas? O que vocês me diriam? Podem abrir o microfone para falar comigo. É possível ou não é possível? Lembrem que a característica principal de um quadrilátero é a soma dos ângulos internos 360. Se esse deu 370, passou 10 graus, isso significa, como me disse o Gabriel Quadros ali no chat, não é possível construir um quadrilátero com estas medidas. Logo, não é possível construir um quadrilátero com estas medidas. Obrigada, Gabriel. Questão número 2. Milena, pode ler para a prof, por favor? Um quadrilátero tem 3 ângulos internos que medem 70 graus, 95 graus e 120 graus. Quanto mede seu quarto ângulo interno? Bom, agora, obrigada, querida. Ela faz para a gente uma outra proposta. Ela diz a medida de 3 ângulos e pede que vocês descubram a medida do quarto ângulo para que esta figura vire um quadrilátero. Então, se a soma de todos tem que dar 360, nós poderíamos fazer 70 mais 95 mais 120 graus. Somando todos, isso vai dar 5, 9, 10, 11, 18, foi 1. 285 graus. Agora, para eu descobrir a medida do quarto ângulo, eu vou fazer 360 menos 285 graus. Isso dará 75 graus. Quanto mede seu quarto ângulo interno? 75 graus é a medida do quarto ângulo interno. Gabriel Quadros, consegue liberar o microfone para ler? Gabriel Quadros? Ok, estou esperando. Vai lá, querido. Questão 3. Ok, obrigada, Gabriel. Gente, vocês perceberam que ele informa para vocês os valores de 4 ângulos do quadrilátero, só que não são ângulos numéricos, eu tenho expressões algébricas que representam esses ângulos. E ele pede que a gente determine o valor de cada um dos ângulos.
Vocês vão me dizer, bom, professora, como faço? Lembrem, qual é a principal propriedade dos quadriláteros que nós vimos na aula passada? Soma dos ângulos internos igual a 360 graus. Então, para resolver essa questão 3, nós vamos dizer que o ângulo 2x mais 34 mais o ângulo x mais o x mais 20 mais o x mais 26, a soma dos 4 ângulos, tá? Deixa eu anotar aqui esses ângulos para vocês. Um ângulo media 2x mais 34, outro ângulo media x, outro ângulo x mais 20 e o outro ângulo x mais 26, segundo o enunciado. 4 ângulos. A soma desses 4 ângulos, 360 graus. Agora, conseguem ver esse pedacinho do quadro? Ok. Ninguém respondeu, devem conseguir, então. Tudo que tem x, meus queridos, fica de um lado, que não tem, passa para o outro. Não muito? A Camila foi a única que me respondeu. Conseguem ver esse pedacinho? Camila, o celular já está de lado, filha? Tá. Então, eu vou diminuir, tá? Vou trazer para cá contigo, fica tranquilo. Vou reduzir os termos semelhantes. 2x mais x mais x mais x. 2, 3, 4, 5. 5x. Juntando os termos semelhantes. 34 mais 20, 54. 54 mais 26, 80, igual a 360 graus. Tudo que tem x fica de um lado, que não tem x passa para o outro. 5x é igual a 360 menos 80. 5x é igual a 360 menos 80. Quanto dá? 360 menos 80, quanto dá, gente? Podem escrever se não quiserem liberar o microfone. 280, ok. O nosso 5 multiplicando vai passar dividindo. 280 dividido por 5. X é igual a 50 e 56 graus. Bom, não acabou o exercício. Vocês lembram que o Gabriel deu para a gente que nós tínhamos que determinar a medida dos 4 ângulos internos. Vocês vieram e calcularam o valor de x. Agora a gente volta nas igualdades ali em cima para determinar o valor de cada um dos ângulos. Então, voltando na expressão ali em cima, nós vamos determinar o valor dos ângulos. Vai ficar 2 vezes 56 mais 34. Gente, 2 vezes 56, 112. 112 mais 34, 146. Vamos parar só um minutinho, eu tenho um aluno colocando Medeiros. Gabriel, nós estamos na página 46, querido, da apostila. Gabriel Medeiros, estamos na página 46. Corrigiremos na 46 a 51, ok? Estamos na questão número 3 agora. Calculamos o valor do primeiro ângulo, o segundo ângulo vale x, logo então 56 graus. O terceiro ângulo, x mais 20, 56 mais 20, isso dá 76 graus. E o último ângulo, x mais 26, 56 mais 26, 12 foi 1, 7, 8, 82 graus. Calculamos então as medidas dos 4 ângulos como ele pedia, depois de achar o valor de x. Dúvidas, meu oitavo? Dúvidas?
ainda na página 46, exercício número 4. Deixe-me ver. Quem pode ler o enunciado para a professora, por favor? Que consegue, Vitória? Eu acho que a Vitória consegue liberar o microfone. Consegue, Vitória? Questão número 4. Vitória não está conseguindo liberar o microfone. Vejamos. Já foi. Bom, Enzo consegue ler para o professor agora. Questão 4 da página 46, filho. Cada figura calcula o valor de x. Isso aí, muito obrigada. Na questão 4, ao invés de descrever para a gente a figura como ele fez na questão 3, ele coloca o desenho para vocês dos quadriláteros. Percebam que é um quadrilátero qualquer, eu não posso classificar como paralelogramo. A letra A eu não consigo classificar como um trapézio, um paralelogramo, um quadrado, um retângulo. Não consigo. Então, na letra A eu tenho um quadrilátero qualquer. Mas a propriedade ainda está valendo aqui. A soma dos ângulos internos dá 360 graus. Então, somando esses 4 ângulos, nós vamos ter 2x menos 20, mais 2x mais 10, mais 4x menos 5, mais x mais 15. Isso igual a 360 graus, porque a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é sempre igual a 360. Juntando os termos semelhantes, 2x mais 2x, 4x, mais 4x, 8x, mais x, 9x. Devo 20 e pago 10, devo 10. Devo 10 e devo 5, devo 15. Devo 15 e pago 15, nada. Igual a 360. Nós resolvemos como exemplo na aula passada essa questão. Eu estou retomando e corrigindo com vocês. O 9 multiplicando passa dividindo. 360 dividido por 9, x é igual a 40 graus. Voltem no enunciado. Ele leu para a gente, para que a gente determinasse o valor dos ângulos ou só calculasse o valor de x. Se vocês olharem, ele pede só o valor de x. É diferente da questão número 3. Na questão número 3, nós tínhamos que determinar o valor dos ângulos. Determinar o valor dos ângulos. Então, além de calcular x, nós tínhamos que voltar nas expressões e determinar o valor de cada um dos ângulos. Já nessa questão eu não tenho isso. Aqui ele pede só o valor de x. Então, coloquem uma observação ao lado da questão 3 e 4 de vocês para prestar atenção no enunciado. Já estou chamando a atenção em relação às avaliações de vocês que virão, ou a avaliação da semana que vem. Prestem muita atenção no enunciado para ver o que ele está pedindo que vocês façam para vocês completarem a questão. Nessa, ele pede o valor dos ângulos. Calculamos x, a gente teve que substituir x na expressão e determinar o ângulo. Aqui ele só quer x, então eu não preciso voltar nos ângulos e determinar cada um deles. Coloquem a observaçãozinha ao lado das questões 3 e 4, por favor. Ler com atenção. Na letra B, nós temos mais um quadrilátero qualquer. Mas também está valendo a propriedade da soma dos ângulos internos igual a 360 graus. Então, nós
expressão 2x mais 110 mais x mais 10 mais x igual a 360. Reduzindo a nossa expressão, simplificando os termos semelhantes, 2x mais x, 3x, mais x, 4x. 110 mais 10, 120, igual a 360. 4x é igual a 360 menos 120. O nosso mais 120 passa para o outro lado, menos 120. 4x é igual a 240. O 4 multiplicando passa dividindo. 240 dividido por 4. X é igual a 60 graus. Conseguem ainda ver esse pedacinho do quadro? Bom? Então eu sigo com vocês. Dúvidas na questão D4, né? 4B. Então nós seguimos página 47. Exercício 5. Página 47. Exercício 5. João Pedro Nunes, consegue abrir o microfone, querido, para ler para a gente? Nunes? João Pedro. João fugiu? Então a gente lê. Veja na figura abaixo o quadrilátero não convexo azul. Gente, não convexo, ele é côncavo. E aí lembrem com a prof, o que é um polígono côncavo ou não convexo? É aquele, só deixar eu botar as letrinhas aqui, é aquele que tem uma concavidade. Um dos vértices fica para dentro da figura. Se nós fôssemos traçar as diagonais desse quadrilátero, uma das diagonais ficaria fora da figura. Se eu traçasse essa diagonal ligando o ponto Z no ponto L, a nossa diagonal ficaria fora da figura, justamente por causa dessa concavidade, dessa parte que entra no nosso polígono. Então, ele é classificado como um polígono não convexo. Ou, se vocês preferirem, um polígono côncavo. Côncavo porque tem uma concavidade. Ao traçarmos as diagonais, uma das diagonais fica fora ou passa por fora, ou tem uma parte que fica fora da figura. Para que ele seja convexo, todas as diagonais traçadas têm que estar dentro da figura. Bom, relembramos o que é não convexo. Aí ele continua. Podemos dividir esse quadrilátero em dois triângulos. Na aula passada, eu mostrava para vocês que a soma dos ângulos internos é 360 graus e a gente podia comprovar isso de duas maneiras. Ou juntando todos os vértices no material concreto, lá no nosso material de apoio, ou dividindo o quadrilátero em triângulos. Então, todo quadrilátero pode ser dividido em dois triângulos. Cada triângulo tem a soma dos ângulos internos igual a 180 graus. Logo, 2 vezes 180 dá o nosso 360. Essa fala nós tivemos na aula passada, mostrando por que a soma é 360, de uma outra maneira, né? Usando desenhos. Então, é isso que ele retoma aqui, diz assim: podemos dividir esse quadrilátero em dois triângulos. Uma possibilidade de divisão está mostrada na figura abaixo. Então, ele desenha o mesmo quadrilátero novamente para vocês. E ele divide em dois triângulos. Ele faz a divisão aqui para vocês, dividindo em dois triângulos. E ele pergunta qual a soma das medidas dos ângulos internos desse quadrilátero côncavo, não convexo. Olha, gente,
Se cada triângulo tem soma dos ângulos internos 180 graus, nós teremos 180 no triângulo da direita e nós teremos 180 no triângulo da esquerda. A figura toda, o quadrilátero todo, terá a soma dos ângulos internos igual a 2 vezes 180, ou 180 mais 180, que também dará 360 graus. Então, qual a soma das medidas dos ângulos internos desse quadrilátero? Está aqui a nossa resposta, 360 graus. Ele quer, nesse exercício, provar para vocês que todo e qualquer quadrilátero, seja ele côncavo ou convexo, terá sempre soma dos ângulos internos 360 graus, ok? Então, essa propriedadezinha tem que estar gravada aí, a ferro, né, na nossa memória. Não esqueçam, todo e qualquer quadrilátero, seja ele côncavo ou convexo, terá soma dos ângulos internos 360. Bom, na questão 6 agora, ele pede que vocês determinem um valor de x. Se vocês olharem na figura, é um quadrilátero, porém um quadrilátero côncavo. Ele tem uma concavidade aqui, né? Se eu fosse traçar as diagonais, a diagonal que liga esses dois pontos ficaria fora da figura. O ângulo x está expresso aqui, está indicado aqui. E ele informa para vocês que esse ângulo é 30, esse ângulo de baixo 60 e esse ângulo pequenininho aqui do lado 20. E ele quer de vocês o ângulo x ali fora. Sugestões. Ele quer esse ângulo x. Bom, nós vamos dizer que se nós somarmos todos os ângulos internos desse quadrilátero, a soma dará 360, todos os ângulos internos. Quer dizer que se eu somar os 60 mais o 20, mais este ângulo interno aqui, ó, que eu não sei quanto vale, e que eu não posso chamar de x, porque x é o de fora, mas eu posso chamar então de y, mais aquele 30, dará 360, porque a soma dos 4 ângulos internos de um quadrilátero é sempre 360 graus. Ok? Aí vocês vão dizer, bom, professora, para que eu vou calcular aquele de dentro se eu quero o de fora? Se vocês olharem no desenho, o ângulo x mais esse ângulo y juntos formam 360 graus, uma volta completa na circunferência. Se eu souber a medida de y, eu consigo calcular o x. De uma outra maneira, por enquanto, não. Então, 60 mais 20, 80. 80 mais 30, 110. 360. Era mais 110, passa para o lado de cá, menos 110 graus. Y é igual a 250. Então, esse y dentro da figura vale 250 graus. Agora eu quero descobrir o valor de x. Faremos x igual. Lembrem que o y com o x juntos formam 360, uma volta completa. Então, para eu descobrir o valor de x, basta fazer 360 menos o valor do y que nós calculamos agora, 250. X é igual a 110 graus. Calculamos o valor que ele solicitava. Dúvidas até aqui? Então, um paralelogramo tem lados opostos paralelos e de mesma medida. Todo quadrilátero que se encaixa nessa definição também será um paralelogramo. E aí nós vimos que o retângulo se encaixa nessa definição, por isso é um paralelogramo.
O quadrado se encaixa nessa definição, por isso é um paralelogramo, e o losango se encaixa nessa definição, por isso é um paralelogramo. Nós vemos, então, 3 propriedades dos quadriláteros, dos paralelogramos. Mas antes, nós vamos na página 48 corrigir a tabelinha. Página 48. Ele traz para vocês, na malha quadriculada, vários quadriláteros, vários. E pede que vocês registrem na tabela os quadriláteros que apresentam as características descritas. Então, na página 48, a tabelinha pede na primeira linha quais dos quadriláteros apresentados têm lados opostos paralelos. Lados opostos paralelos. E aí, o que vocês dirão? Lados opostos paralelos. Podem abrir o microfone para falar comigo ou podem escrever. Nesta questão eu preciso da participação de vocês. Página 48. Lados opostos paralelos. Quais destes quadriláteros da página 48 têm lados opostos paralelos? Olhem com bastante carinho. O que vocês me dirão? É o quadrilátero A, é o quadrilátero B, é o C, é o D? São todos eles? E aí? Ok? Nós vamos escrever todos. Todos os quadriláteros que estão nessa malha quadriculada têm lados opostos paralelos. Todos eles, prof, todos. Da letra A até a letra J. Todos têm lados opostos paralelos. Incluindo o I? Sim. Podem tirar a prova real, meçam a distância entre os lados e vocês verão que é sempre a mesma. Então, todos os quadriláteros. Agora, ângulos internos medindo 90 graus. Quais das figuras que ali estão têm ângulos internos medindo 90 graus? Eu posso dizer que o A tem ângulos internos medindo 90. O B, quadrado, tem ângulos internos medindo 90. Já o C, aquele paralelogramo azul, eu não consigo dizer que tem ângulos de 90. O D, paralelogramo roxo, também não tem. O E, apesar de ser um losango, se vocês olharem, ele usa as diagonais da malha quadriculada. E se nós encaixarmos as duas diagonais, assim, esse ainda é um ângulo de 90 graus. Que seria 45 graus de cada quadradinho. Então, esse losango da letra E ainda tem ângulos internos de 90. F não, G sim. H sim, é um retângulo. Lembrem que todo retângulo tem 4 ângulos internos de 90 graus. O I não, mas o J sim. Ele só está numa posição diferente, mas ele ainda é um retângulo. 4 ângulos congruentes e 4 lados congruentes. Gente, qual é o único quadrilátero que tem 4 lados congruentes e 4 ângulos congruentes? Qual é ou quais são? Né? Eu não tenho um só, eu tenho 2 aí quadriláteros, os quadrados e os losangos que atendem essa condição.
de 4 ângulos congruentes. Opa, desculpa, não. Eu só tenho um quadrado que atende essa condição. 4 lados congruentes e 4 ângulos congruentes. Eles já estão me dando a resposta. O E, o G, e está faltando mais uma figurinha. O B. Isso. O B, o E e o G. Então, só recapitulando, o único quadrilátero que atende as duas condições, 4 ângulos congruentes e 4 lados congruentes, é o nosso quadrado. Agora, 4 lados congruentes, 4 lados de medidas iguais. Agora sim, eu posso dizer que eu tenho os quadrados e os losangos atendendo essa condição de 4 lados congruentes. Então, o B, o E, o G e losango I. Bom, depois de nós preenchermos a tabelinha, a gente relembra. Todo retângulo, todo quadrado e todo losango também são chamados de paralelogramos porque eles têm lados opostos paralelos e de mesma medida. E aí nós vimos 3 propriedades do paralelogramo. A primeira propriedade dizia para vocês que os ângulos opostos de um paralelogramo são congruentes. Os ângulos opostos são congruentes. A segunda propriedade dizia que os lados opostos são congruentes. E a terceira propriedade dizia que as diagonais se cruzam no seu ponto médio. Eram estas as 3 propriedades que nós iríamos utilizar para resolver as questões da página 50 e 51. Então, página 50. Exercício 1, letra A. Luísa, volta a ler para a professora, por favor. Exercício 1. Calcule os valores de x e y em cada paralelogramo a seguir. Obrigada, querida. Mais uma vez eu digo a vocês, prestem atenção no enunciado. Ele não está pedindo que vocês determinem os valores dos ângulos. Ele quer apenas que vocês encontrem os valores de x e y. Bom, eu quero que vocês olhem com bastante atenção para a expressão, ou para a questão A, para o item A da questão número 1. Se vocês olharem, eu não tenho como usar aquela primeira propriedade vista de quadriláteros que a gente trabalhou até agora. Soma dos 4 ângulos igual a 360 graus. E aí alguns alunos vão dizer, mas por que eu não posso? Porque ao somarmos as 4 medidas, vocês verão que nós temos 2 variáveis, x e y. Eu não consigo resolver a expressão se eu somar os 4 cantos aqui dizendo que dá 360 graus. Então, se eu não posso usar aquela propriedade de que a soma dos ângulos internos dá 360, que propriedade eu uso? Aquela que a gente acabou de falar agora mesmo, a primeira propriedade dos paralelogramos. Ângulos opostos são congruentes. Ângulos opostos têm medidas iguais. Isso significa que este ângulo que eu acabei de destacar para vocês, este ângulo x mais 18, ele é o oposto de 2x menos 12. Se eles são ângulos opostos, eles são congruentes, têm medidas iguais. Então, nós teríamos a expressão 2x menos 12 igual a x mais 18. Porque nós estamos usando a primeira propriedade. Que diz que ângulos opostos são congruentes. Então, significa também que esses 132 graus, oposto a 3y menos 6, significa que esses 2 ângulos também terão medidas iguais, porque eles são opostos.
destacar bem para vocês enxergarem aí. 3y menos 6 é igual a 132. Mais uma vez, chamando a atenção de vocês, por que eu posso escrever essas duas igualdades? Porque eu tenho, dentro do paralelogramo, uma propriedade que diz que os opostos serão congruentes. Resolvendo as expressões, então, tudo que tem x passa para cá, o que não tem vai para lá. 2x era mais, tem menos x, igual a 18 era menos 12, passa mais 12. Queridos, 2x menos x, x. 18 mais 12, 30 graus. Reforçando, a Luísa pediu para a gente determinar o valor de x ou a medida dos ângulos? A medida dos ângulos. Não, o valor de x. Então, terminamos a questão. Calculamos o valor de x. Ao lado, nós vamos, na segunda expressão, calcular o valor de y. Tudo que tem y fica de um lado, que não tem, passa para o outro. 3y é igual a 132, era menos, passa mais 6. 3y é igual a 138. Y é igual a 138 dividido por 3. Y é igual a 46. 3, 4, 12, 18, 6. 46 graus. Dúvidas na questão? Já na letra B, as figuras dadas agora, ou a figura dada, né, na letra B, a figura dada não tem ângulos destacados. Ele informa para vocês a medida dos lados. Na página 51, exercício 1, item B, ele informa agora a medida dos lados de um paralelogramo. E ele pede ainda que vocês determinem os valores de x e y em cada uma das sentenças. Bom, aqui eu convido vocês a usarem comigo a segunda propriedade dos paralelogramos. A segunda propriedade diz que todo paralelogramo tem lados opostos congruentes. Se tem lados opostos congruentes, significa que esse lado 22, oposto de 5y menos 18, serão congruentes. E que o lado 2x mais 5, oposto de 11, também serão congruentes. Então, nós vamos escrever a expressão 5y menos 18 igual a 22. Este lado e este são congruentes. Lados opostos são congruentes. Tudo que tem y fica de um lado, que não tem que passar para o outro. 5y é igual a 22 mais 18. 5y é igual a 40. O nosso 5 multiplicando passa dividindo. Y é igual a 8. Calculando agora o valor de x. A igualdade que nós podemos escrever é que 2x mais 5 é igual a 11, porque lados opostos são congruentes. Tudo que tem x fica de um lado, que não tem, passa para o outro. 11 era mais 5, passa menos 5. 2x é igual a 11 menos 5, 6. Nosso 2 multiplicando passa dividindo. 6 dividido por 2, 3. Calculamos os valores de x e y solicitados. Era o que ele pedia para vocês na questão lá 1 que a Luísa leu. Dúvidas na letra B. C. Página 51, letra C. Essa questão eu também fiz como exemplo na aula passada.
propriedade que nós vamos utilizar agora é a terceira propriedade dos paralelogramos. Que diz para vocês que as diagonais se cruzam, as diagonais do paralelogramo se cruzam no seu ponto médio. Então, terceira propriedade, as diagonais se cruzam no seu ponto médio. Se cruzam no seu ponto médio, se elas se cruzam no seu ponto médio, quer dizer que esse ponto é a metade dos segmentos, esse pedacinho e esse são iguais. Significa então que 3y menos 1 é igual a y mais 5. 3y menos 1 é igual a y mais 5. Tudo que tem y passa para um lado que não tem para o outro, 3y menos y é igual a 5 mais 1. Isso dá 2y igual a 6. Y igual a 6 dividido por 2, portanto, nosso y igual a 3. Na nossa segunda diagonal aqui, eu também tenho essa medida e essa congruentes. Significa que x é igual a 2y. Nós já sabemos quanto vale o y, 3, então a gente calcula x. X é igual a 2 vezes 3, 6. Calculados os valores de x e y. Dúvidas até aqui? Fico um pouco preocupada, queridos, com a não participação de vocês. Sendo muito sincera, isso caracteriza para a prof que a gente não fez as atividades solicitadas. E elas são necessárias ao extremo, viu? Para que a gente possa ir bem nas avaliações, entender o conteúdo, acompanhar o conteúdo, é preciso fazer as atividades. Que todo retângulo é um paralelogramo, que todo quadrado é um paralelogramo e que todo losango é um paralelogramo. Concorda? Retângulo, losango, quadrado. Nós estamos na página 52 da nossa apostila. Bom, todas essas três figuras, todos esses três quadriláteros são paralelogramos também, porque têm lados opostos paralelos e de mesma medida. Mas depois a gente conversou um pouquinho sobre características próprias do retângulo, do quadrado e do losango. Bom, um retângulo, quando é que um quadrilátero, professor, é classificado como um retângulo? Além de ter lados opostos paralelos e de mesma medida, ele precisa ter 4 ângulos de 90 graus. Então, atendendo a esta definição de 4 ângulos internos de 90 graus, nós teríamos aquela figura conhecida por vocês como retângulo, esta. Mas eu também tenho uma outra figurinha que se encaixa nessa definição de 4 ângulos internos de 90 graus. O nosso quadrado. Então, nós vamos dizer que todo quadrado também é um retângulo, porque ele atende à condição específica do retângulo, 4 ângulos de 90 graus. Bom, um quadrilátero era losango quando tinha lados opostos paralelos de mesma medida e 4 lados congruentes, 4 lados de medidas iguais. Então, uma figurinha para ser losango, ela precisa ter 4 lados iguais. Então, além daquela nossa figura, esta, que vocês já conhecem, eu tenho mais uma que atende a definição de losango, que tem 4 lados congruentes. O nosso quadradinho. Então, todo quadrado também é um losango. E aí a gente fala do quadrado especificamente. Prof, o quadrado ele tem características que são únicas, que são só dele? Sim. Para que um quadrilátero seja quadrado, ele precisa ter
4 lados congruentes, 4 lados de medidas iguais e 4 ângulos de 90 graus. Então, a única figura que atende às duas condições ao mesmo tempo é o próprio quadradinho, que tem 4 lados congruentes e 4 ângulos de 90 graus. Então vejam, o quadrado ele é losango, ele é retângulo, ele é paralelogramo, mas nenhum outro quadrilátero é quadrado, só ele. Só ele atende estas condições. Bom, e aí a nossa apostila nas páginas 52, 53 e 54 traz 3 propriedades também especiais de cada uma dessas figuras. Ele diz para vocês que o retângulo, além de ter 4 ângulos internos de 90 graus, ele tem diagonais congruentes. O que significa isso, prof? Que as diagonais do nosso retângulo têm sempre a mesma medida. As duas diagonais têm a mesma medida, são diagonais congruentes. E aí vocês vão grifar na página 53 o retângulo azul, dizendo justamente isso, que o nosso retângulo, ou que os retângulos têm diagonais de mesma medida. Então, voltando na nossa conversa, isso significa que o quadrado também tem diagonais de mesma medida. Losango. Losango, prof, tem propriedades especiais? Tem. Nós vamos dizer que as diagonais do losango são perpendiculares. O que significa isso? As diagonais formam entre elas ângulo de 90 graus. Diagonais perpendiculares significa que as diagonais formam entre elas ângulo de 90 graus. Bom, se o quadrado é um losango, significa que as diagonais do quadrado também atendem a essa condição. São perpendiculares, formam um ângulo de 90 graus entre si. Grifem também, lá na página 53, o quadrinho azul no final da página, falando sobre o losango. Grifaram? E aí o quadrado? Bom, se o quadrado é um retângulo, se o quadrado é um losango, nós vamos dizer que as diagonais de um quadrado são de mesma medida e perpendiculares ao mesmo tempo. Diagonais de mesma medida, e perpendiculares entre si. Formam sempre ângulo de 90 graus e se cruzam no seu ponto médio, que é característica já de um paralelogramo. Então, com estas propriedades vistas, grifadas, grifem lá na página 54, o quadrinho azul referente a quadrado, a prof deixa para vocês como deveres para a próxima aula, da página 54 até a página 55, são só 2 páginas, 54 e 55, para terça-feira, porque é o conteúdo final da nossa avaliação. A avaliação vai até essa página, então façam, por favor, até terça, para que a gente possa corrigir. Combinado, queridos? Foi um prazer estar com vocês. Não se preocupem com a chamada final, a professora abre ali a lista de participantes da aula e coloca um okzinho.